Um dos aspectos fundamentais que nós falamos no vídeo anterior sobre aspectos fundamentais, né, é a moeda, mais exatamente o câmbio, né? Esse fator é muito importante, principalmente para quem recebe em real ou aquele missionário que vai receber em real das suas igrejas, da sua associação de voluntários, né? É muito importante estar atento ao câmbio, porque o câmbio pode inviabilizar ou dificultar muito a tua imigração para Portugal, né? Isso é importante tanto para missionários como para pessoas que têm sua renda. Às vezes tem sua renda já, um aluguel, aposentadoria no Brasil, está indo para Portugal, embora talvez vá arrumar um emprego, vá arrumar um trabalho em Portugal para complementar, mas uma parte da sua renda está atrelada a essa questão do câmbio. Então é necessário ter muita atenção com esse aspecto. Se você estiver gostando do vídeo, se gostar do vídeo, né, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Ajuda muito o canal e o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, a volatilidade do câmbio do real brasileiro frente ao euro, acho que frente ao dólar, mas como nós estamos focando aqui em relação ao euro, de Portugal, de Europa, né? Para vocês terem uma noção, né? O euro, a cotação do euro gira em torno de mais R$1 do que a cotação do dólar, em torno disso. Então subiu o dólar, subiu o euro, né? Subiu o euro, subiu o dólar, igualmente. Bom, vamos lá. Você vê como é que essa variação é tão importante, tão significativa. Em março de 2019, a projeção através do site USD Forecast, espero que esteja falando certo, dava para o euro, eles sempre fazem, esse site sempre faz a projeção de 2 anos, dava lá para março de 2020, uma cotação em torno de, projetava R$5 de cotação, né? E em março de 2019, a cotação do euro era 4,22. Então estava projetando um aumento aí significativo, mas tudo bem. Em março de 2020, fevereiro, março, aconteceu a pandemia. O euro saltou de 4, vou falar mais corretamente, saltou de 4,50, né, mais ou menos, para R$6 em um único mês. Isso é significativo, muito significativo. A projeção, então, de março de 2020, 2 anos para frente, fixando lá a data de dezembro de 2021, já apontava para um euro em torno de 6,22. Em agosto de 20, né, em agosto de 20, foi feita a nova projeção, 2 anos para frente. E essa nova projeção apontava para um euro em dezembro de 2021 de 7,72. Então você percebe que essas variações, elas são muito bruscas, né? Em novembro, dezembro, foi eleito Biden, tá?
E aí a projeção de janeiro de 2021 para 2 anos para frente mostrava uma projeção equivalente a de 7,72. Bom, no próximo slide nós vamos fazer as contas. O que isso impacta? É importante você entender o seguinte: quanto mais valorizado o real em relação ao euro, mais reais você vai precisar para ter a mesma quantidade de euros que você tinha antes. Ok? Vamos fixar essa relação. Quanto mais desvalorizado o real em relação ao euro, mais reais você vai precisar para conseguir a mesma quantidade em euros. Bom, considerando que um missionário, um casal de missionários, vai levar uma vida simples e vai morar não na capital, nas capitais ou nas grandes cidades, mas numa vila próxima, né? Ou numa cidade satélite, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, ou seja uma renda própria, seja um auxílio de parentes, seja auxílio da igreja, seja mantenedores. Em março de 2019, para ter 1.000 euros de renda, que é uma renda razoável para sobreviver, não é para ficar rico, mas é para sobreviver, precisava que o Brasil, quer dizer, os brasileiros enviassem R$6.220. Uma projeção aqui de 2019, coincidindo lá com a projeção de março de 2020, quando aconteceu a pandemia. Tá? Só para dar um exemplo da diferença. Essa mesma projeção de câmbio, né, em janeiro de 2021, também referindo-se ao dezembro de 2021, essa mesma igreja, essa mesma renda, essas mesmas pessoas, esses mesmos familiares, precisariam para manter 1.000 euros, R$7.222, ou seja, mais R$1.500. Isso mostra que é muito importante o câmbio. Tá? É necessário, sim, tanto para a igreja quanto para você que tem renda em real, que está querendo migrar para Portugal, aposentado, ou, né, não estou falando só para missionários, também tem pessoas comuns, né, que querem viver a vida, ou que já tem uma parte da renda, ter isso em mente. A desvalorização do câmbio, a flutuação do câmbio é muito grande nesses últimos 2 para 3 anos, né? Então é muito significativo essa avaliação prévia para você não ter que, de repente, ou você incluir nos seus planos trabalhar, ou morar num lugar mais simples, ou o que seja. Isso é muito importante. Numa igreja que vai enviar, fazer as contas, porque não adianta botar um missionário no campo, gasta dinheiro de passagem, muda a vida da pessoa toda, chega lá na frente, não tem condições de bancar. Ok? É um alerta muito importante. Bom, o câmbio, ele tem uma tendência, né? O Brasil é um país ainda em desenvolvimento, comparado à Europa, Estados Unidos e outras potências, não são todas, mas algumas importantes. Nosso câmbio tem a tendência constante de desvalorizar. Então, para exemplificar isso, eu peguei as 2 projeções de agosto e outubro e janeiro, agosto de 2020 e janeiro de 2021, e tracei uma reta de tendência entre março de 20 e dezembro de 2021, para você ter uma ideia, né, de como seria a evolução normal ou esperada da desvalorização. Essa reta apontou que de março de 20 até dezembro de 21, se a tendência
do euro chegar realmente a 7,72, é de cerca de desvalorização de 1% ao mês. É muita coisa. Eu não acredito que isso vá se verificar exatamente 7,72, mas acima de 7 eu acredito que sim, porque essas projeções elas são sempre, vamos dizer assim, majoradas. Não muito, mas são majoradas. Isso é outro fator importante a levar no planejamento, tanto de viagem comum, para quem tem renda ou total ou parcial no Brasil, como para o missionário, como para a igreja, como para a associação. Tem que pensar o seguinte: cada vez vai ficar mais caro, em real, manter o missionário no campo. Então, isso é um fator de extrema importância e que tem que ser levado em consideração. Bom, há diversos fatores que podem influenciar o câmbio, né? No geral, na sua maioria, ou seja, os fatores que influenciam mais são a inflação no Brasil comparado com a inflação da Europa, ou seja, se no Brasil tem uma inflação de 4,5%, na Europa tem 1%, a moeda brasileira se desvalorizou 3 e pouco por cento. Isso é uma matemática fácil de compreender. Outra coisa que afeta muito o Brasil, muito o câmbio, é a instabilidade política no Brasil. Tá? Outro fator preponderante. Falta de reformas estruturais. Toda vez que o Brasil, o governo tenta fazer uma reforma estrutural e é malograda, isso afeta o câmbio. Quando ela é vencedora, isso também afeta o câmbio. Lógico, quando é malograda, desvaloriza mais o real frente às outras moedas, inclusive o euro. Quando é legal, quando funciona, a moeda brasileira se valoriza ou diminui a diferença. Tem menos reais para comprar a mesma quantidade de euros. Tá? Outro fator que ninguém esperava, isso foi no mundo todo, foi a pandemia do coronavírus. E outro é o cenário político internacional, por exemplo. Se o Biden fizer uma pressão muito forte sobre o Brasil, isso tende a desvalorizar a moeda brasileira. Se o mercado comum europeu aceitar o Brasil como um grande sócio, isso também afeta positivamente o câmbio. Então são fatores que o gestor ou a pessoa que vai tem que ficar monitorando sempre para se prevenir de infortúnios. Ok? Então, aspecto importante, esses 5 fatores determinam boa parte da flutuação do câmbio no Brasil. Logo no início do meu chamado, a grande aflição, quando eu percebi que o câmbio era tão importante, a gente já sabia, mas quando a gente começa a fazer essas análises que eu fiz nesse vídeo, a gente percebe o seguinte: como é que eu guardo dinheiro em euros? No Brasil não dá para guardar. Abrir uma conta no exterior é difícil. Hoje, no Brasil, acho que só tem o Banco Milênio, que você tem que abrir uma conta, mas você não vai poder mexer. Ou seja, você abre a conta e deixa lá, vai depositando, e tem que depositar, né? E tem taxas em euros, então só acima de 5 mil euros de depósito é que você fica isento das taxas. Como então, essa foi a grande pergunta, né, que eu fiz para mim mesmo, como eu guardo dinheiro em euros, visto que eu não vou ter quantidade de dinheiro suficiente de uma vez só para trocar em euros. Então, eu vim conhecer uma empresa, e olha, eu não estou fazendo propaganda, não estou recebendo nada dessa empresa, apenas foi a solução que eu gostaria de apontar para vocês. Com a TransferWise, né, você pode abrir uma conta no seu nome e depositando à medida que você puder reais e transformando em euros. Existe uma taxa para esse câmbio, né, que é em torno de 2 a 3%, dependendo do valor, e que permite que você vá guardando esse dinheiro em euros.
quando você for para Portugal, você abre uma conta no banco português e transfere da TransferWise para esse banco português. Isso vai facilitar muito a sua vida, tanto na programação, guardar dinheiro, não guarda em real, porque o real está desvalorizando sempre. Guarda em euro, faz lá das TransferWise, transfere dinheiro para lá, eles fazem a conversão, botam na tua conta, fica transparente, aparece sempre no aplicativo, ok? Então essa é a nossa orientação. Repito, não estou ganhando um centavo com a TransferWise, ok? Mas é a solução que eu encontrei que eu gostaria de passar para todos. Bom, para concluir, para terminar esse vídeo, vai uma sugestão. Se você vai para Portugal como turista para depois fazer uma manifestação de interesse, e isso para um missionário é bem complicado, eu não recomendo, não estou incentivando isso, mas se acontecer de você fazer essa opção, leve pelo menos 6 meses do dinheiro que você vai precisar para se manter lá. Então, no nosso caso hipotético aqui, 1.000 euros vezes 6 são 6.000 euros. O ideal é que você vá com um visto. Você pode ir com visto religioso, que é mais difícil de conseguir, é convite, ou uma carta convite. Se você vai com visto de aposentado, você tem que ter 12.000 euros, ou seja, um casal, sem filhos. 12.000 euros. Se tiver filho, tem que ser mais um pouco, porque aí o CEF vai te exigir. CEF é Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tá? Vai te exigir que você tenha esse dinheiro depositado para te conceder o visto, num banco português, não é na TransferWise. Mas a minha recomendação, no mínimo, gente, no mínimo, não vai com menos que isso, 6 vezes. Por quê? Mantenha esse saldo de 6 vezes na sua conta lá na Europa. Quando você estiver como missionário, não torre esse dinheiro. Guarde. Por que eu estou dizendo isso? Porque o câmbio é flutuante. Então, num mês você pode ter um câmbio desfavorável. No outro mês, um câmbio favorável. Então, se você tiver uma reserva, você usa a reserva em euros e deixa para fazer a transferência no outro mês que pode ser mais favorável para você. Mas mantenha essa reserva para você. Se tiver algum problema de transferência, se tiver alguma interrupção, seja do que for, os recursos do Brasil para Portugal, você ter, ou para a Europa, para você ter pelo menos um colchão para suportar esses momentos mais difíceis. Ok? Muito obrigado pela audiência. Bom, se você gostou do vídeo, achou que o conteúdo é relevante, eu peço a gentileza e o favor de você deixar seu like, compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser relevante e se inscreva no canal. Isso ajuda muito, porque o YouTube entende, uma vez que você dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal, ele entende que esse conteúdo é relevante. Ele ajuda a divulgar para outras pessoas que talvez estejam precisando